Irmã Claudenice, quando eu estava lendo Atos capítulo 20, verso 35, ela falava exatamente. No final do verso diz: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Como é tão bom isso, como é tão gostoso quando nós vemos que o Senhor, Ele pede que nós façamos algo como principal, melhor dar do que receber. Mas não é assim. Nosso hábito, o nosso jeito tradicional é nos acostumarmos com as coisas que o mundo, os favores, as coisas que o mundo tenta nos passar. E é tão fácil nós estarmos vivendo de uma forma confortável, de uma forma onde realmente nós não conseguimos enxergar o nosso próximo, a necessidade, a dificuldade ou a limitação daquele que está à nossa volta. Nós vemos tantas vidas que têm caminhado junto conosco, tantas vidas que você pode mesmo compartilhar. A irmã estava testemunhando do seu filho, querendo tirar a própria vida, tão perto dela, um pouco distante, mas próximo em termos de sangue. E a gente sabe que existem tantas vidas padecendo, sofrendo e tão próximas de nós. E muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que muitas vezes o mundo pode nos oferecer. E realmente esse texto veio a cair corretamente porque nós estamos preocupados em querer desejar mais. E muitas vezes nós estamos querendo sempre querer ter mais, a ânsia de querer ter mais. E nós muitas vezes vemos o nosso próximo tão necessitado, não dependendo de querer receber apenas dinheiro, mas de repente ouvir, ter um tempo necessário, que você possa estar do lado dele, para o seu ouvido pronto, atento a ouvir aquilo que ele necessita. Muitas vezes nós nos limitamos à palavra de Deus, quando fala em dar e receber, nós pensamos que é propriamente dito o dízimo, a oferta, e nós nos enganamos. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, ele não gira em torno apenas do dinheiro. Quando nós falamos em dar e receber, quando nós falamos desta palavra, existem muitas coisas que nós podemos entender. Eu posso dar algo muito maravilhoso na vida do meu irmão, e com certeza eu vou receber dele, ou receber de muitas outras pessoas. Mas eu quero falar de uma mulher na Bíblia, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler apenas uma parte da vida dessa mulher. A nossa preocupação muitas vezes está nesse mundo, e eu quero nessa noite ensinar a você, através da palavra de Deus, que não é pelas coisas deste mundo. E diz assim a partir do verso 8: então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eu ordenei uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, e peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e disse: traze também um pedaço de pão. E respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para aqui fora, e depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Aqui nós vemos uma mulher viúva. E se você estuda na palavra de Deus, a viúva
Nós sabemos que a viúva, ela não andava junto na mesma situação da sociedade, ela também era discriminada, mas nós vemos também que, além de ser viúva, ela tinha exatamente pouca coisa a comer. É como se você chegasse na despensa da sua casa e você não tivesse mais nada o que comer. E aqui o texto diz que ela estava pegando 2 pedaços, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim comer com meu filho, a fim de que comamos e morramos. Então nós estamos vendo aqui uma mulher que exatamente estava no ponto final da sua vida, que realmente não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais alimento, ela não tinha mais o que correr atrás para sustentar, para ter a necessidade do seu dia a dia. Mas nós queremos entrar um pouco mais a fundo nesse texto, e eu quero que você acompanhe comigo. Através desse texto nós vemos que nós podemos tirar 3 princípios. E o primeiro princípio que eu vejo aqui é no versículo 15. Sabendo da necessidade que essa mulher estava, o profeta Elias, ela chega para ela e diz, aí é uma coisa meio cômica, né? Você chegar para uma pessoa que não tem mais nada o que comer, você diz assim, você vai lá e prepara uma comida para mim, algo para mim, mas primeiro para mim e depois para ti. Ela só tinha pouca farinha. Mas aqui entra a obediência a Deus. Aqui entra o primeiro princípio, obedecer a Deus. Por mais que você não tenha nada, por mais que você esteja no final daquela quantidade de comida, por mais que você esteja num momento tão difícil da sua vida, mas pense, obedeça primeiro a Deus. Faça primeiro segundo a vontade de Deus na sua vida. E no verso 15 ela diz, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Mas um detalhe me chama mais a atenção, é que no começo do 8, diz ali assim, ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. O Senhor Deus já havia falado com essa mulher, já havia dito para ela, olha lá, eu quero que você dê comida para ele. E o mais difícil disso tudo é muitas vezes quando nós não entendemos o espiritual e nós olhamos apenas para o material. Quando nós vemos nesse texto, e se você ficar pensando que realmente, opa, só tinha isso, e nós vemos a dificuldade muitas vezes, as irmãs que trabalham na parte de recolher os alimentos, de guardar, de cuidar, a gente sabe como é difícil uma vida ser sustentada e não ter o que comer. E a gente sabe que é tão difícil trazer esses alimentos para a casa de Deus. Muitas vezes nós estamos focados em querer receber, e o nosso próximo está tão necessitado, querendo algo de nós. E nós vemos como nós estamos evangelizando, levando a mensagem do Senhor para outras pessoas. E se uma pessoa estiver com fome, não basta você levar a Bíblia e dizer assim, alimenta, vamos alimentar ela. Ela precisa do alimento físico para depois o espiritual. E o texto aqui ela vai falar que essa mulher obedeceu. O primeiro ponto é que ela obedeceu a voz do Senhor e do profeta. O profeta chega para ela e diz, então prepara uma comida para mim, algo, um bolo para mim. Mas ela, o princípio da obediência, e nós vemos resultados nisso. Quando a Bíblia fala sobre o seu filho, lá em Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, existe uma promessa para os nossos filhos e uma promessa para nós. Nós também somos filhos, todos nós aqui, independente da idade, nós somos filhos. E a palavra de Deus diz que se você honrar pai e mãe, você vai ter vida longa aqui nessa terra. Aí eu pergunto, quantos de nós temos vivendo um tempo tão difícil, onde filhos não conseguem obedecer pai e mãe? Como nós temos visto na sociedade, muitos filhos que chegam na idade da adolescência não conseguem, ou muitas vezes não foram ensinados, foram tratados livremente para isso. E a gente vê o princípio da obediência não ser ensinado ainda quando filhos, quando pequenos.
Se você, como filho, não consegue entender a obediência de um pai, como você vai conseguir entender a obediência do nosso Deus? Se nós vemos que os nossos filhos estão crescendo de uma forma irregular, onde os filhos não conseguem obedecer mais seus pais, pode ter certeza, daqui para frente, se o seu filho, se você não orar por ele, se você não clamar o nome de Jesus, se você não se prostrar ao Senhor pela vida do seu filho, logo logo ele não vai entender o que Deus é na vida dele. E nós sabemos que isso é um reflexo na vida de muitos pais que não conseguem passar essa mensagem para os seus filhos. E esse princípio da obediência, nós entendemos que ela tinha a maior limitação possível. Ela não tinha mais o que fazer. Mas é o que? Eu vou obedecer à voz de Deus. Eu vou simplesmente confiar no Senhor. Eu sei que a provisão vai vir. Eu sei que a minha necessidade vai ser suprida. Eu sei que no momento certo vai vir o alimento. Mas o que é interessante mais ainda é que o princípio de obediência, ele vem carregado do princípio de dar. Porque ela obedeceu. E se ela obedeceu, ela deu. Ela pôde dar, ela pôde confiar no Senhor. E quantos de nós abrimos a Bíblia lá no Salmos capítulo 37? E quando nós lemos nesse texto, capítulo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. A palavra de Deus diz que entrega tudo ao Senhor. E a dificuldade muitas vezes é entregar ao Senhor, é de dar ao Senhor aquilo que pertence a Ele. O detalhe principal no Salmo 37 é que logo depois do verso 5 ele vem dizer: depois que você entregar, depois que você dá ao Senhor, descansa, e Ele fará os desejos do teu coração. Não é simplesmente entregar, mas descansar. E quando nós queremos dar, vem muitas vezes a posição de não querer dar. Porque hoje, quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, o nosso objetivo é de abençoar o reino de Deus, é fazer com que o reino de Deus cresça e se multiplique. Aqui a gente sabe que para se manter um lugar como esse, há um custo, há uma despesa. Há vidas hoje que estão no reino de Deus, na casa do Senhor, exatamente por causa da sua oferta, por causa do seu dízimo. Mas existem muitas vidas que estão bem próximas de nós, que dependem mais da nossa contribuição, do nosso sustento, de abençoar a vida de um servo de Deus. Quando nós lutamos para estarmos vendo vidas, porque nós não trabalhamos, nós trabalhamos para o reino por amor. E a gente sabe que quando a gente olha uma vida, quando vê essas cadeiras vazias, muitas vezes nós vemos como poderia ter mais uma alma que pudesse estar aqui. Como aquela cadeira vazia poderia ser meu vizinho que está sentado ali. Poderia ser aquela pessoa que esses dias pediu de oração, que estava querendo se libertar das drogas. Como aquele lá no meio poderia estar sentado. Muitas vezes uma pessoa tão importante nessa sociedade, que muitas vezes a gente acha que todo político é ruim, é corrupto, e nós vamos ver no texto que não é bem assim. Mas o nosso princípio que nós precisamos entender, que além da obediência nós precisamos dar, e a maior dificuldade que a gente vê no reino de Deus é dar. Quando nós vemos a necessidade do pastor William, estava lá, em plena, acho que era quarta-feira, não lembro o dia exato, que ele estava lá, dando estudo bíblico, e de repente do nada vem um abençoado, um pouquinho bêbado, e bate no carro dele, e ele fazendo a obra do Senhor. No primeiro momento a gente pensa assim, mas poxa, eu estava lá, servindo a Deus, e de repente aparece um cara aqui e vem e destrói meu carro. Mas em tudo Deus tem um propósito.
Tem coisas na nossa vida que Deus faz, que Deus modifica, mas muitas vezes nós queremos entender dos nossos olhos naturais. E nós queremos muitas vezes achar respostas para tudo. Deus é um Deus de resposta, mas não da forma como nós queremos. Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele faz acontecer de uma forma que muitas vezes você menos espera e depois Ele faz. Porque se nós pudéssemos ver no momento certo, na hora certa, como nós queremos, assim não seria Deus. Ele seria um servo nosso. Eu peço para o Senhor, o Senhor faz. Estou passando um momento difícil, o Senhor faz. Fiquei endividado, o Senhor paga. Deus não é um Deus para estar suprindo e sendo servo nosso. Nós somos servos dele. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos dar ao Senhor. E quando nós vemos um necessitado, quando nós vemos uma dificuldade, o servo do Senhor está passando, opa, pastor William botou uns 25 reais no almoço, pastor, que caro. Mas muitas vezes nós estamos no final de semana e gastamos 50, 60, 70, 80 reais apenas numa lanchonete, num restaurante, e nós não nos preocupamos para onde vai esse dinheiro. Está lá o servo de Deus, fazendo a obra do Senhor, necessitando de apenas uma ajuda, e precisando que alguém possa dar uma mão e poder contribuir para que ele possa sair desse momento. E nós vemos que essa mulher, ela confiou, assim como o pastor William está confiando, que muitas vidas vão lá poder abençoar a vida dele. Mas eu quero chegar ainda um pouco mais além. Assim como eu estava falando do alimento, que muitas vezes é tão difícil se levantar aqui no reino de Deus, como seria bom se você pudesse, cada um, se nós temos aqui 400 e poucas cadeiras, cada um trouxesse 1 quilo, são 400 quilos de alimento. Não precisava nem trazer uma cesta básica, mas 1 quilo de alimento. Se você pudesse dar, para que uma vida pudesse sair desse momento difícil, para que você pudesse evangelizar, levar mensagem após ele se alimentar. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós estamos preocupados em querer levar mensagem, e não preocupados com a necessidade do próximo. É verdade. E é muito fácil servir ao reino de Deus dentro da igreja. É muito fácil eu estar aqui na frente, num púlpito e todo mundo escutando. Mas vamos para a prática, no nosso dia a dia, e sermos realmente homens e mulheres de Deus. Vamos lá para a rua e viver o Evangelho de verdade. Amém. Aleluia. E é dar para que você possa receber. É somente através de dar que você vai receber. Amém. Não tem outro princípio se você não tem como dar. Eu conheço um pastor que a igreja dele hoje explodiu. Ele tem mais de 25 igrejas no Brasil. A igreja dele, fisicamente, tem mais de 5 mil membros em Curitiba. E ele começou a trabalhar na igreja no princípio de dar. Assim como Atos capítulo 2, os irmãos repartiam tudo o que tinham. E aí você para pensar assim, opa, eu acho que eu vou repartir o que eu tenho, tudo que eu tenho eu vou dar para, suei, Mas a igreja tem um princípio, começar a abençoar, dar. Não se apegar às coisas materiais que tem nessa terra. E o primeiro princípio, o pastor foi lá e deu o carro. Alguns irmãos, assim como nós vamos ver na Bíblia, que existem na Bíblia esses irmãos, eles simplesmente disseram: pastor é louco? Que isso? O pastor deu um carro? Para que isso? Ele ensinou à igreja o princípio de dar. Na semana seguinte, apareceu um irmão, um empresário na cidade, chegou e disse: pastor, eu fui tocado, Deus me usou, e está aqui a chave, está queimando dentro do meu coração, estou lhe dando um presente. Você vai dar com um princípio, não de querer receber, mas o Senhor sabe a tua necessidade. Nós falamos do carro porque é exatamente uma coisa fácil de se visualizar.
Mas se você quiser que alguém chegue próximo de você, ele dê amor, faça o primeiro. Amém. Não seja o primeiro a querer receber, se você não der. A Bíblia fala que nós precisamos dar, para depois receber. Não faça o inverso. O texto, apesar de ele estar aqui no verso 16, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, através da vida de Elias. Não faltou o alimento, não faltou o azeite, não faltou o sustento na casa daquela viúva, porque ela teve o princípio de dar, de ser grata a Deus, de entender o recado da parte de Deus sobre a vida dela. E nós vemos que nós cantamos também. Nós temos que dar o melhor louvor. E nós cantamos só em Ti confiarei, eu nada temerei. Então é fácil nós estarmos cantando, abrindo a nossa boca e dizer: só em Ti, Senhor, eu confio, eu te entrego. Mas o nosso irmão do lado, passando dificuldade, passando problemas, você não estende a mão para ele. Só em Ti confiarei, Senhor, mas só em Ti. Os irmãos eu não confio. Eu quero que você acompanhe comigo lá no texto. Marcos capítulo 12. Uma mulher viúva que tinha também apenas 2 moedinhas. E a preocupação dela, na verdade, estava em dar ao Senhor. A preocupação dela estava em alegrar o coração de Deus. Ela não estava mais preocupada se de repente, quando ela entregasse aquelas últimas 2 moedas do gasofilácio, ia faltar comida para o seu lar. Não que eu deseje que você faça isso. Não estou ao ponto de não ter mais nada para fazer, eu vou trazer tudo para cá e pronto. Não é esse ensinamento que eu quero passar a você. Eu quero que você entenda que o princípio da obediência a Deus, ele faz com que você não pense mais em apenas querer ter, apenas conquistar, mas ter o coração voltado para o Senhor. Porque realmente, se nós buscarmos a Deus, se nós realmente fazermos a vontade de Deus, o Senhor vai suprir a nossa sementeira. O Senhor vai dar o necessário para que nós possamos viver. Não dependerá apenas de você querer conquistar e ter muitas coisas. Porque muitas vezes, quanto mais nós temos, mais nós buscamos a resultados, a querer coisas, e até onde nós queremos chegar. Nós cantamos também 2 músicas, o Senhor está voltando. Você vai deixar tudo. Você vai deixar tudo. Não vai deixar nada. Por mais que você possa gastar horrores no cemitério, mas vai ficar enterrado no cemitério. Você não vai poder levar para o céu nada. Lá vai ter ruas de ouro, muito mais valiosas do que os seus próprios bens. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos estar preocupados. Em Mateus capítulo 6, diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de vestir, nem com nada. O Senhor sustenta os pássaros do céu. O Senhor dá alimento para eles. Por que Ele não alimentaria a nós? Por que Ele não supriria a sua sementeira? Nós somos filhos dele, se nós estivermos em obediência à voz dele, à vontade dele, pode ter certeza, Deus não deixará um filho a mendigar o pão. Deus não permitirá que um filho possa passar um momento tão difícil como esse. Mas nós sabemos que, se você pegar o IBGE, que faz levantamentos de estatísticas, de números, nós vamos ver um número tão grande de pessoas que abandonaram o reino de Deus. Vidas que estavam aqui dentro, sentados, igual você está aqui essa noite. E por um determinado momento resolveram dizer assim: agora eu vou voar com as minhas próprias asas. Eu vou deixar que eu faça a minha direção. E Deus, depois, quem sabe, se der tempo, ainda eu volte a buscar Ele. É um número muito interessante.
Se um dia você quiser pesquisar na internet, põe lá, número de cristãos desviados. E é tão triste quando nós vemos que muitas pessoas deixaram de sentar como você está aí, para escutar o que o mundo está aí fora dando de mão beijada. De largar, de deixar de obedecer a Deus, deixar de viver o Evangelho verdadeiro, para apenas se deleitar com as coisas deste mundo. E essa oferta, a viúva, quando estava depositando no altar a oferta, Jesus estava próximo do gasofilácio, só observando. Eu fico imaginando a cena, porque diz que Jesus estava sentado próximo do gasofilácio, só observando. E assim vinham muitos homens e mulheres, de repente crianças, trazer oferta. Jesus olhava a essência da sua entrega. E o que mais chamou a atenção não foi pela quantidade que os homens estavam depositando, foi a essência do entregar, daquilo que realmente o texto fala. O capítulo 12 de Marcos, verso 43. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Aí vem a pergunta: foi pela quantidade? Foi pela essência. Foi pelo coração grato a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não foi pela quantidade. Não adianta nós depositarmos a quantidade exagerada dentro desse gasofilácio. Será mais um número para a igreja. Será bênção? Será abençoado. Mas não é isso que Deus quer nos ensinar. Deus quer ensinar a nós a sermos fiéis. Deus quer que eu e você entenda que se você for fiel a Ele, o Senhor vai suprir a sua necessidade. E mesmo ainda nós não sendo fiéis, na misericórdia dele ainda supre a nós. Ele não tinha em nenhum momento a obrigatoriedade, em momento algum o prazer de querer dar isso para nós. Mas por ele ver a criação, lá no Jardim do Éden, ele criou o homem, e ele disse: eis que muito bom a criação que ele fez. E ele sabe que nós somos homens e mulheres que pudéssemos servir a ele e ser obedientes à voz dele. E eu quero entrar no livro de capítulo Malaquias, capítulo 3. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Palavra meio forte, né? Roubar. Roubar está lá no presídio, a gente lembra disso. Roubar, estão lá pessoas sendo condenadas por causa do roubo. Mas Deus fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, e por que me roubais, vós toda a nação? Traga o seu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois faça a prova de mim. Aqui Deus não está pedindo para que você dê quantidades exorbitantes. Está pedindo que você seja fiel. E se você de repente tem passado momentos difíceis na sua vida, reflita na sua vida realmente. Será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Será que eu tenho ouvido a voz do Senhor? Será que eu tenho sido obediente àquilo que Deus quer fazer na minha vida? Será que as promessas de Deus têm vindo realmente? As campanhas que temos participado, será que o princípio de tudo tem sido obedecer a Deus? Ou é apenas de repente você vir à frente, ou aonde você está sentado: Senhor, eu quero tanto uma casa, Senhor, eu quero comprar um carro, Senhor, eu quero. Será que é isso que é a nossa motivação diante de Deus? E nós esquecemos que o verso 11, o devorador está por aí. E se você não é fiel ao Senhor, não é o pastor, não é o pastor Cléber, fiel a Deus. Se você é fiel a Deus,
Deus te supre. Se você não é fiel a Deus, não espere algo do Senhor. Deus ele pode fazer na sua misericórdia, mas não cobre de Deus se você não é. E eu digo sempre isso para os amados que muitas vezes estão dentro da igreja e chega e diz para mim assim: ah, pastor, aquele vereador que está lá naquela Câmara de Deputados lá naquela cidade fez isso, e ele não poderia estar lá porque ele não presta. Legal, irmão, amém. Realmente ele não poderia estar lá fazendo essas coisas, mas vamos para a tua vida, vamos lá. E o que você tem feito? E sobre aquilo que aconteceu lá na tua vida, lá que o teu patrão descobriu, que você passou a mão lá, né, o patrão depois descobriu, não é mais ou menos similar àquilo que o político está fazendo? É muito fácil chegar e julgar as pessoas. É muito fácil, muitas vezes, como está distante, eu falar da vida do outro. É muito fácil. Mas viva, seja fiel. O devorador ele só vai ser repreendido se você for fiel. Repreendei o devorador para que não consuma o fruto da vossa terra. Você trabalha 30 dias no mês, e quando vê, de repente, acabou o pagamento. Foi tão rápido, sumiu, e agora eu estou necessitado novamente, e agora o que eu faço? Aí você corre para o empréstimo, aí você corre para o banco, você tem conta, você corre para o cartão, porque realmente a fidelidade de Deus não está dando. Opa, peraí, o devorador está atacando a minha vida. E muitas vezes nós nos lidamos com essas situações e nós estamos lá empenhados novamente. Estamos no vermelho por um detalhezinho: não obedecer à voz de Deus. Repreendei o devorador. E como é que nós vamos repreender o devorador na nossa vida? Como é que nós vamos repreender a enfermidade que muitas vezes está na nossa casa, que muitas vezes você gasta 200, 300 reais em farmácia, você gasta hospital, e que seu carro bateu, e que parece que vem tudo de uma vez só? Como é que você repreende tudo isso? Sendo fiel a Deus. Deus não quer que você fique endividado. Deus não quer que você fique sofrendo por causa de finanças. Quem vai te sustentar é o Senhor. O Senhor vai te colocar o melhor emprego, o Senhor vai te colocar o melhor lugar para trabalhar, o Senhor vai mandar o sustento, mas obedeça a voz dele primeiro. Deixa ele falar contigo, deixa ele ser o Senhor da tua vida, deixa ele ser primeiro aquele a qual nós teremos prazer quando chegarmos a entrar naquela porta. Senhor, estou servindo a Ti, Pai. Não simplesmente como religiosos, assim como a Bíblia fala. Lucas capítulo 5, que nós pudéssemos encerrar. Existe um homem na Bíblia chamado Levi. Lucas capítulo 5. Diz assim no verso 27. Lucas capítulo 5. E depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos. Quando você lembra de um cobrador de impostos, logo o que você lembra? Um corrupto. Uma pessoa, Zaqueu, você lembra da história de Zaqueu, né? Era um cobrador de impostos. Ele era corrupto. Então lá. E viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E ali havia uma multidão de cobradores de impostos. Ali havia uma reunião de corruptos, sentados à mesa, num banquete. Mas antes de mais nada, ele havia largado tudo. Aí a pergunta vem: Pastor Clair, todos sabem, não sei se todos sabem, mas é a história do Pastor Clair. De repente o Pastor Clair vai lá e convida aquelas pessoas com quem ele convivia e traz para sua casa e começa a fazer um estudo bíblico, ou começa a fazer algo para que a palavra de Deus comece a reinar.
E aí vem os abençoadinhos no verso 30. E os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Por que Jesus, por que essas pessoas estão aqui reunidas, né? Mas ela faz tanta coisa errada, o que ela está fazendo aqui? E aí vem a resposta de Jesus: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Você que muitas vezes, de repente, julga uma pessoa que lá fora faz tanta coisa errada, e de repente, do nada, você lá encontra servindo a Deus, tu aqui. Quantos de nós já paramos para pensar? E tantos corruptos nesse país. Nós estamos próximos de uma eleição. Quantos de nós temos orado por essa nação? Quantos de nós desejamos que entre um novo governante, um novo senador, um novo comando que honre essa nação? E quantos têm pago o preço de orar por essas vidas? Eu estava pensando em nomes que eu pudesse visualizar, que eu pudesse chegar e lembrar. Se nessa noite, é muito fácil, domingo eu vi umas fotos, domingo estavam jogadores do Criciúma aqui. É muito legal, são pessoas que estão à frente, né, conhecidas e tal. Mas se de repente entrasse na igreja Delúbio Soares, Dilma Rousseff, se entrasse o Lula aqui dentro da igreja, se entrasse José Dirceu, que roubou tanto, se você lembra, não saca somente aí alguma vida que passou a mão em tanto dinheiro nesse país, Juiz entrasse Nicolau. para essa igreja. O juiz Nicolau. Juiz Nicolau. Aí entrasse para essa igreja, essa porta, e de repente na hora do apelo aceitasse Jesus. Você lembraria da história dele? Ou você lembraria do arrependimento que ele teve diante de Jesus? O problema é que muitas vezes, quando nós não obedecemos à voz do Senhor, nós estamos preocupados com o passado da pessoa. Jesus chama para que as pessoas venham ao arrependimento. E nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que nos cegam. E muitas vezes estamos preocupados o que ela, o que ele vai pensar de mim. Se isso vai ou não vai agradar a outro. Agrade primeiro o coração de Deus. As pessoas serão agradadas depois. Não preocupe com o agrado com o seu próximo. Ah, sim, meu pai tem que estar de bom com o meu irmão aqui, né? Eu tenho que transparecer isso para ele. A Bíblia fala que você tem que ser sal, você tem que ser luz, independente de qualquer coisa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor nos ensina na sua palavra, Pai, que nós precisamos obedecer para que aquilo, ó Deus, que mais necessitamos, Pai, possa ser alcançado. Mas segundo, ó Deus, a tua vontade, Pai. Pai, nesta noite eu coloco aqui, ó Deus, cada vida, Senhor, que entrou. Pai, nesta noite eu coloco, Senhor, ó Deus, cada coração, ó Deus. Só tu conheces, Senhor. Só tu conheces lá dentro o que se passa, Senhor, em cada um, Pai. Pai, ó Deus, no seu exterior nós conseguimos visualizar, ó Pai, se essa vida está um pouco alegre, está um pouco triste. Talvez, ó Deus, com o seu olhar a gente consegue entender, ó Deus, que pode estar abatido. Mas nada melhor que o Senhor, ó Deus, para conhecer o interior. Nada melhor o Senhor, ó Deus, para que possa ver, ó Deus, a necessidade, ó Deus, dessas vidas que estão aqui, Pai. De ver, ó Deus, como, Senhor, é tão necessário estarmos obedecendo a tua voz. Como é necessário, Pai, estar, ó Deus, ouvindo, ó Deus, a tua voz e pondo em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado.
Pai, ó Deus, e nós vemos, ó Deus, vidas crescerem no Teu reino, Pai. Crescerem, ó Deus, solidamente, Pai. Vidas, ó Deus, que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas busca fazer a Tua vontade, Senhor, sem se preocupar, ó Deus, de falar da vida dos outros. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E o Senhor promete isso, ó Deus, na Sua palavra. Pai, não deixe, ó Deus, que essa palavra vá ao vento, Pai, mas que ela entre em cada coração, Senhor, e crie, ó Deus, uma raiz, Senhor. Algo que crie, ó Deus, e brote, ó Deus, uma semente lá dentro. E, ó Deus, que nós possamos pôr em prática, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que nós ouvimos. Se não for, ó Deus, nessa essência, Pai, de nada adianta, ó Deus, estarmos na Tua casa. Se não for para aprender, ó Deus, para obedecer a Tua voz. Se não for para sermos servos, ó Deus, obedientes a Ti. De nada serve, ó Deus, estarmos na Tua casa. Pai, ó Deus, existem muitas vidas tão próximas de nós, Pai, morrendo sem salvação, Pai. Quantas vidas, ó Deus, têm, ó Deus, tirado a sua própria vida, Deus. Jovens, ó Deus, têm morrido, Pai, tirando a sua própria vida, ó Deus, por motivos tão fúteis, Pai. E nós tão próximos, Pai, pelo fato de muitas vezes não estarmos obedecendo, Pai. Não somos instrumentos Teus, ó Deus, na vida dessas pessoas, Pai. Pai, nos ensina, Senhor. Pai, ó Deus, nessa noite, não deixa voltar vazia essa palavra. Pai, nós temos, ó Deus, que ter um coração grato a Ti, Senhor. De dar, ó Deus, àquele que está necessitando. De ser essa viúva de Sarepta, Senhor, que ouviu a Tua voz, Pai, e pôde dar, ó Deus, a Elias. Ó Deus, tudo aquilo que ela tinha, sem se preocupar, ó Deus, com o dia de amanhã, mas apenas ser um instrumento Teu, Senhor, na vida de muitas outras pessoas, Pai. Pai, tome cada assento vazio aqui nessa noite, Pai. Pai, não nos conformamos, Pai, em ver, ó Deus, tantas cadeiras vazias, e saber que tantas vidas perecem na nossa volta. Toma nessa noite, Senhor. Toma cada vida, Senhor. Que ao retorno do nosso lar, Senhor, possamos refletir. E possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro, Pai. E ser incomodados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Se por algo, ó Deus, que nós temos feito, Senhor, não tem sido agradável a Ti, Pai. Limpa, Senhor, purifica, Pai. Nós queremos viver, Senhor. Queremos expressar a Ti, Senhor, o melhor perfume. Queremos dedicar, Senhor, a Ti, Pai, o melhor, ó Deus, daquilo que podemos oferecer, Pai. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa disposição. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, é para Te louvar, é Te exaltar, Pai. Não permitas, ó Deus, possamos ser mesquinhos, ó Deus, ao ponto de não entendermos, Pai, que essa palavra foi para mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, essa semente brota em cada coração.